Fala, nação colorada, Antunes na área para trazer mais um vídeo nesse domingão para vocês. Vamos falar de Internacional, então vem comigo, deixando o teu likezinho. E é óbvio, né, rapaziada, te inscreve no canal. Tá duro pra gente chegar a 15 mil inscritos, mas eu confio que vocês vão ajudar, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito o nosso trabalho. Vamos falar das ótimas notícias do Internacional. E tem boa notícia sim, rapaziada, não de contratação dessa vez, mas dentro de campo, que a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Bom, rapaziada, ontem o Inter goleou ontem o Ipiranga, fora os ameaços, era para ser mais do que 3 gols. E por que você vê muitas pessoas, muitos torcedores felizes com a goleada de ontem? Porque ontem foi uma goleada com desempenho. Logo na segunda partida do time principal do Internacional, né, do time titular. Então, foi muito bom o desempenho do Internacional ontem. É claro que ainda tem muito que evoluir, tem jogos muito mais difíceis pela frente, né, mas a evolução é nítida do Internacional, o entrosamento entre os jogadores é nítido, né, já vem desde o ano passado, e parece que a pré-temporada fez muito bem a alguns jogadores, e é sobre isso que eu quero falar. As individualidades do jogo de ontem contra o Ipiranga foram agradáveis de ver, né? Quando o time ganha, mas você não vê assim um desempenho bom de vários jogadores do time, você fica preocupado. Mas o Internacional teve ontem individualidades muito positivas, né? E essas informações que nós colhemos ontem dentro de campo, ao ver os atletas atuarem, diz muito do que a gente pode esperar durante o ano do Internacional. E eu vou começar a citar algumas delas, algumas boas notícias que eu falei para vocês. Primeiro, a volta do Alan Patrick. Saber que o Alan Patrick, pela qualidade dele e pela característica dele, já melhoraria o time do Internacional, legal, todo mundo sabia disso. Agora, voltar voando como ele voltou ontem, primeiro que aguentou o jogo inteiro. E segundo, gurizada, é que ele não atuou somente bem no primeiro tempo, com a formação inicial, aquela que vinha desde o ano passado do Kudê. Quando o Kudê mudou o jeito de jogar, o esquema de jogo, não o esquema, mas mudou peças e mudou taticamente o time com a mudança de peças, e o Alan Patrick foi recuado mais para o meio campo, ele continuou jogando e sendo o principal jogador do Inter. Cara, teve um momento que o Alan Patrick voltou buscar bola lá com o goleiro. Ele foi a primeira opção de passe para o goleiro. Uma saída de bola qualificada. E claro, obviamente que não vai ser todos os jogos que ele vai ter que estar recuando. Obviamente que não, né? Vai ter jogos em que o Inter vai ser atacado, em que a cobertura, né, os jogadores que ficam em redor do Alan Patrick vão ter que auxiliar muito mais ele, né, no meio campo, porque vai ter marcação mais forte, vai ter contra-ataque com maior qualidade do time adversário, tudo isso a gente sabe. Mas como uma amostra, como um teste que o Kudê colocou ontem, e me parece sim que a ideia principal para o ano do Internacional vai ser a ideia do segundo tempo de ontem. Tá? Então prestem atenção no que o Antunes está dizendo para vocês. A ideia de jogo do Eduardo Kudê é do segundo tempo, com 2 atacantes e o Alan Patrick recuado. E o Internacional não perdeu a sua volúpia, o seu poderio de ataque, não perdeu. Obviamente que o time se tornou um pouquinho mais lento. Por quê? Porque o desgaste físico do segundo tempo, vale lembrar que o Inter não está longe do auge do auge físico da temporada, tá recém começando, é o segundo jogo, né, do time titular. Ficou um pouquinho mais lento o jogo no segundo tempo, mas em termos de controle de jogo, em termos de qualidade de criação de jogadas, o time continuou criando. Então, Alan Patrick, uma das grandes notícias que a gente pôde observar ontem no time do Internacional. Tá? E a ideia de jogo do Kudê, que ele vai sim treinar mais isso para o restante da temporada. Outra notícia muito boa. Você lembra que nós falamos no final do ano passado para vocês sobre alguns jogadores que a gente gostaria de ver eles com uma pré-temporada, um pouco mais embutido já no time, no clube? Ener Valencia e Bruno Henrique, gurizada. E o Arangue. São os 3 jogadores que eles não tiveram pré-temporada aqui no Internacional. E que, claro, depois de um bom descanso de final de ano, voltando agora, eu
assim, particularmente, eu vou dizer para vocês, rapaziada, eu fiquei surpreso com a parte física desses 3 jogadores. Olha que é só o segundo jogo dos caras. Bruno Henrique voando, e aí muitos diziam, o Bruno Henrique não é jogador. Ontem estava muito melhor fisicamente, no primeiro tempo dando pique em linha de fundo, o Bruno Henrique. Tecnicamente ele é muito bom, vocês viram a tabela que ele fez ontem, que creio que foi com o Ener Valencia, ou com o Alan Patrick, eu não recordo, do primeiro gol. Né? Foi com o Ener Valencia ou o Alan Patrick, eu acho que foi, né? Toque de primeira, jogada de quem entende. Aquela bola que ele deu aquela bola que ele deu pro Ener Valencia por cima foi incrível. Aí tu vê qualidade. O time do Inter, tecnicamente, é um time muito bom. Tecnicamente. E de conjunto também. Quando esses caras estiverem bem alinhados em termos de entrosamento, a coisa vai ficar difícil pros adversários também. Então, assim, eu gostei muito do Arangues. O Arangues jogando fino da bola, o Bruno Henrique jogando fino da bola. Eu sei, é apenas o segundo jogo, mas eu gostei da parte física. Esses caras são caras que chegaram em meio à temporada do ano passado, bem mal fisicamente. O Arangues se recuperando daquela lesão grave, sem ritmo de jogo. Então, assim, cara, muito boa notícia. Ai, Antunes, foi só o Ipiranga, calma. Mas eu não tô analisando o adversário, eu tô analisando o meu time, cara. As pessoas não sabem, alguns, claro, não sabem analisar. Olha só o bom futebol, e o Ipiranga não é um time desprezível, ele é um dos melhores times do interior há anos. Então vale sim, pelo menos pra gente ver o ritmo de jogo, o entrosamento dos jogadores, esse jogo vale sim. Não pelos 3-0, mas pelo desempenho das individualidades. Então foi muito bom o jogo do Inter ontem e as individualidades também. E eu acho que a principal notícia, que eu mais estou assim, ó, cara, é o nosso goleiro. O Antony. Um goleiro seguro, com apenas 19 anos. Obviamente ele não vai ser o goleiro reserva do Rocher pro restante da temporada. O Inter vai contratar, deve anunciar para as próximas semanas talvez mais um goleiro para ser reserva do Rocher. Mas nós vemos que é um guri que já tem maturidade. Quando foi necessário, ele sempre foi bem. Joga razoavelmente bem com os pés. E ontem a bola foi recuada várias vezes para ele, porque o time do Cudê, o goleiro, participa muito da saída de bola, do toque de bola no campo defensivo. Tá? Então, assim, uma ótima notícia, o goleiro Antony sai na bola, não tem medo de sair na bola, é destemido, é rápido, é ligeiro, é ligado. E isso é importante para um goleiro. Tem 19 anos, ainda vai cometer erros na sua carreira, ainda vai evoluir. Mas para uma primeira amostragem, ele está aproveitando e muito. O cara não foi vazado ainda. Ótimo, maravilhoso. Então, serviu sim. Tem muita gente dizendo, foi só o Ipiranga. Serviu sim o Ipiranga para o Campeonato Gaúcho, é um time bom. Serviu sim para um bom teste para o time titular. Os jogos serão mais difíceis? Claro que sim. Não o próximo, porque o próximo é contra o Guarani. Vai ter Juventude, Caxias, o próprio Grenal, são jogos mais difíceis. Mas, o Inter jogar bem como jogou ontem e as individualidades mostrarem fisicamente, tecnicamente, se mostrando estar muito bem, o Wanderson jogando muito bem, o melhor jogador do Inter nesse início de temporada, pode dar caldo. Ontem o Alário quase fez o seu primeiro gol, é um cara qualificado. Os corneteiros que estão aí falando do Alário aí, que estão dizendo que o Alário não... o Alário tá mal, não sei o quê. Só falta ritmo de jogo para ele, só isso que falta. Ritmo de jogo, aquela confiança, entrosamento com o time, mas joga muito bem. Ontem quase fez um golaço, matou no peito e quase fez uma bucha. Se não fosse o zagueiro tirar lá, tinha feito o gol. Participou, teve outra cabeçada, que ele quase poderia ter marcado o gol, uma cobrança de falta, se não me engano, que ele vem no segundo pau. É um jogador de área, um jogador que preocupa o adversário e vai ser um bom, sim, um bom companheiro para o Ener Valencia. Então, assim, gurizada, muito bom jogo do Inter ontem e as notícias, assim, são muito boas em relação, principalmente, à parte física e técnica. Os jogadores voltaram muito bem. Deixa o teu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, mas não se esquece de se inscrever no canal, que logo o Antunes vem com mais vídeo para vocês aí. Tamo junto, galera!